Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Viviane, aqui é o canal dos pequeninos do reino. Neste mês de setembro estamos aí com a série sobre as Sagradas Escrituras e eu quero pedir a você que nos ajude a levar essa série a mais pessoas, deixando aí o seu like nos nossos vídeos, curtindo, compartilhando, deixando aí um comentário. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, divulgue, evangelize conosco. Deus te abençoe. Estamos aí dando continuidade à nossa série sobre a Bíblia, nesse mês de setembro, mês da Bíblia, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia é doce como o mel. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia, ela é um presente de Deus para a nossa transformação pessoal, meu irmão, minha irmã. É a voz do Senhor a nos falar. E quem pode confirmar isso aí para nós é São Jerônimo, que tem uma frase muito conhecida que ele diz assim: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. E é isso que acontece. Quando nós rezamos, nós estamos nos dirigindo ao Senhor, com preces, súplicas, com agradecimentos. Mas quando nós pegamos a Sagrada Escritura para ler, a Bíblia para ler, é Deus que fala conosco. E nesse mês de setembro, todos nós temos que nos despertar para isso aí. Eu preciso ter um ouvido atento àquilo que Deus está falando através da Bíblia, através da sua palavra. Eu preciso ter um coração sensível para perceber aquilo que o Senhor está querendo me falar através das Sagradas Escrituras. Eu preciso ter contato com ela. Eu preciso ler, eu preciso criar intimidade. E esse mês é mês de a gente fazer essa reflexão e buscar isso aí. Que seja para muitos, de repente, um ponto de partida, ou para outros, dar continuidade a uma intimidade, a uma busca que já está tendo com as Sagradas Escrituras, mas todos nós devemos avançar nessa intimidade com o Senhor, através da sua palavra sagrada. Nós vamos aproveitar e já pegar a palavra, né? Aqui a gente sempre traz uma palavra para poder meditar, para poder refletir, para ver aquilo que o Senhor quer me falar. E essa palavra aqui, ela tem a ver com o nosso tema de hoje. A Bíblia é doce como mel. Está lá no Salmo 118, versículo 113, olha só. Quão saborosas são para mim vossas palavras, são mais doces que o mel à minha boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. E olha só que salmo maravilhoso. E a palavra de Deus, ela é para nós isso aqui. Ela é mais doce que o mel. A palavra de Deus, ela é saborosa. A palavra de Deus, ela é agradável aos nossos ouvidos. Ela é agradável ao nosso coração. E eu e você hoje, meu irmão, minha irmã, nós devemos dizer isso aqui: ó Senhor, quão saborosas são vossas palavras. Mas para que a gente possa exclamar isso aqui e dizer isso aqui como salmista, nós precisamos buscar essa intimidade. E à medida que a gente vai buscando esse conhecer a palavra de Deus, mais apaixonado por ela nós nos tornamos, meu irmão, minha irmã. É isso que acontece. Quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, mais vai conhecendo a palavra de Deus, mais apaixonado por ela nós nos tornamos. E quando nós nos tornamos apaixonados pela palavra, automaticamente nós estamos nos tornando apaixonados pelo próprio Cristo. Porque tem outra frase de São Jerônimo que vai confirmar isso que eu estou falando aqui com você. E ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. E nós podemos dizer que apaixonar
pelas Sagradas Escrituras é apaixonar pelo próprio Cristo. Amar as Sagradas Escrituras é amar o próprio Cristo. Né? Podemos traduzir essa frase dele dessa seguinte forma. Então, quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos nos apaixonando pelas Sagradas Escrituras. E apaixonando por elas, nós estamos apaixonando pelo próprio Cristo. E São Jerônimo, ele é modelo para nós desse amor pela palavra, dessa paixão pela palavra. É tanto que nesse mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia em homenagem a São Jerônimo, que faleceu no dia 30 de setembro. E ele foi um santo tão apaixonado pelas Sagradas Escrituras, e ele dedicou a sua vida ao estudo dela, que ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. E se hoje nós temos a Bíblia, se hoje nós temos contato com a palavra, é graças a ele, aos estudos dele, a tradução dele que chegou até nós hoje. Então nós temos que agradecer muito e também aprender com ele. Esse amor, essa dedicação. São Jerônimo, ele era tão apaixonado pelas Sagradas Escrituras que ele tinha um questionamento que ele fazia. E ele falava assim que como poderia as pessoas viver sem as Sagradas Escrituras? Era um questionamento que ele fazia. Como poderia viver sem as Escrituras? E esse questionamento, eu, você, nós precisamos fazer hoje também. Serve para nós hoje. Não é só na época dele, não. Fazer para nós hoje questionarmos como podemos viver sem as Sagradas Escrituras. Como as pessoas podem viver uma semana sem ler a palavra, um mês, um ano, uma vida. Nós não podemos, meu irmão e minha irmã. Eu não posso. Eu preciso me atentar, eu, Viviane, preciso me atentar a isso. E hoje eu te convido também a fazer esse questionamento para você, para aqueles que estão ao seu redor. Porque às vezes, não só questionar o que estão ao nosso redor, mas a mudança ela precisa partir de nós, porque às vezes eu cobro que o filho leia a palavra, que o marido, que a esposa, que o irmão, mas eu não sou exemplo, eu não pego na Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não estudo. Então o exemplo precisa começar em mim. Então hoje nós precisamos fazer esse questionamento e mudar a nossa postura. Não é só ouvir a palavra, não é só ouvir esses ensinamentos e não colocar em prática. Precisamos colocar em prática e pedir ao Senhor e ao Espírito Santo que nos dê essa graça. Porque a intimidade com a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nos traz vários benefícios. Eu vou citar aqui alguns, mas são vários. Entre eles, quanto mais eu vou conhecendo a palavra, mais sábio eu vou me tornando. Se você quer ser uma pessoa sábia, busque as Sagradas Escrituras. Busque ler a Bíblia, busque conhecer, mais sábio, mais entendido nós vamos nos tornando, porque é palavra de vida eterna, é palavra que direciona os nossos passos. Outro benefício, nós nos tornamos pessoas mais serenas, pessoas mais em paz. Por quê? Porque nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos conhecendo o próprio Cristo e entendemos que Ele está no controle de tudo, que Ele está cuidando de tudo. E isso produz em nós a paz. Outro benefício, nós nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais alegres. A gente vai lendo a palavra e ela vai gerando em nós a alegria. Isso eu te falo por experiência própria. Quanto mais intimidade eu vou buscando com a palavra, quanto mais conhecimento eu vou tendo da palavra, mais feliz eu fui me tornando, mais alegre eu fui me tornando. Por quê? Porque esse é o fruto do conhecimento da palavra de Deus em nossa vida. Então hoje eu quero muito que você reflita sobre tudo isso que foi falado. E chegue a exclamar, como exclamou o salmista, quão saborosas, Senhor, são vossas palavras. E como de fato são tão saborosas que é mais doce que o mel à nossa boca, ao nosso ouvido, ao nosso coração. Que Deus te abençoe hoje, que você pegue esse vídeo e envie para mais pessoas. E que o Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, te conceda a graça de ser um homem da palavra, um homem do conhecimento, da busca da palavra de Deus. Que você seja uma mulher
que propague o conhecimento da palavra de Deus àqueles que estão ao seu redor. Amém? Que você tenha um santo abençoado dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.